O que eu li em agosto e o que eu pretendo ler em setembro? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Bom, já virou um clichê, né, falar que o mês voou e que eu já tô aqui de novo para conversar sobre as leituras do mês, etc. Mas agosto realmente voou, né, contrariando aí aquela tradição que esse mês tem de passar devagar. Eu acho que esse passou bem rápido, mas rendeu muito por aqui. E além de conversar sobre as leituras e etc, a gente também vai conversar sobre esse negócio aí de render, de ritmo de leitura e etc. Antes, vou pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na divulgação. E também quero deixar o meu obrigada aos membros do Clube da Manita. Quem não sabe o que é, de repente quiser fazer parte, o link tá aqui na caixinha de descrição. Então é isso, vamos conversar sobre as nossas leituras do mês. Quem acompanha esses vídeos que eu faço, né, de resumos no mês, talvez lembre que em junho eu tive um mês muito complicado, assim, de leituras e de vida mesmo, e isso me colocou para pensar, para reavaliar a minha relação com a leitura. Primeiro, né, aconteceram coisas que eu não pude controlar, então, né, fugiram realmente do meu controle e não tem o que fazer nesse caso. Mas outras coisas que aconteceram, eu acho que foram boas para realmente me fazer ver algumas coisas e repensar algumas coisas, né, e também a minha relação com a leitura, a forma como eu estava lidando com a minha TBI, etc, né, eu tava com muita dificuldade, assim, de separar a Ana Manita da Nádia Leitora. Eu não tô reclamando, eu sempre quis, sempre não, né? Mas esse negócio de trabalhar com leitura, com livros, era um sonho que eu nem sonhava, assim, porque eu achava que era impossível. Então, poder realizar, né, trabalhar com isso, que é algo que eu amo tanto, é maravilhoso. Mas, como a leitura era o meu hobby ainda, eu acho que eu tô nesse momento, assim, de meio transição, nesse processo de entender como separar, né, o lado profissional do pessoal. E, como eu falei, é um processo, e eu acho que eu venho nele já tem algum tempo, mas desde esse ano, né, de, sei lá, provavelmente março, abril, isso se intensificou, né, graças a Deus, quer dizer que eu tô tendo bastante trabalho, eu tô muito feliz por isso, mas trouxe esse desafio, né, de eu me entender realmente, e eu acho que eu tô conseguindo pegar o jeito. Então, em junho eu tive esse momento difícil, de ritmo de leitura, mas também de coisas na cabeça e etc. E aí eu tirei julho, então, para dar uma descansada assim na mente, ter menos compromissos literários, né, menos, entre aspas, obrigações, e funcionou. E agora em agosto eu li muito, mas nem é isso que tá me deixando feliz, assim, é porque esse ler muito foi uma consequência justamente da minha boa relação com a leitura, né, de eu ter recuperado essa boa relação. Então, se eu li muito, se eu engatei um livro no outro, foi porque eu tava feliz e eu queria continuar lendo, né, não era uma coisa assim, preciso pegar um próximo livro, não, era tipo, eu quero começar um livro novo, sabe? Então foi isso que me deixou feliz esse mês. Não foi a quantidade de leituras, né? Isso foi só um reflexo da Nádia Leitora Feliz, mas não é o grande motivo pelo qual eu fiquei tão feliz nesse mês que passou. Mas é isso então. Mais uma vez eu trago aqui essa minha pequena reflexão, né? Porque eu sou sempre sincera com vocês sobre isso e tal. E de repente tem alguém passando por algo parecido, enfim, e aí pode aproveitar também para refletir sobre isso, porque eu acho que a gente sempre tem que estar se reavaliando na vida, né, em relação a diversas coisas, e a leitura, hobby, seja hobby ou trabalho, etc, a gente também tem que repensar sempre, reavaliar de acordo com o momento atual, né? Então, eu comecei o mês lendo A Paciente Silenciosa, que foi uma leitura do Clube da Manita, né, o nosso surto coletivo, a segunda edição, a primeira foi Por Trás de Seus Olhos, e eu já tinha lido esse livro em 2019, é um dos meus thrillers favoritos, e eu continuei amando. Eu sempre achei esse livro muito inteligente, pela forma como o autor constrói toda a narrativa e a grande reviravolta, mas eu gosto muito que ele traz reflexões, ele é muito embasado na psicologia, né? Então, dessa vez eu acho que eu até consegui aproveitar mais esse lado, assim, mais reflexivo, mais aprofundado que o autor traz, porque como eu já sabia a reviravolta, eu tava focada em outras coisas, né? Mas eu tinha esquecido de um pedaço do livro, de uma parte da reviravolta, então eu acabei tendo uma surpresa também. Então foi uma leitura maravilhosa, todo mundo, quase todo mundo, acho todo mundo no grupo lá gostou bastante, foram surpreendidos,
momentos é realmente uma reviravolta que surpreende a gente, que deixa a gente de queixo caído. E, não vou falar, mas enfim, tudo que o autor faz, assim, depois que você descobre o que aconteceu realmente, você consegue entender um pequeno truque aí do autor, não é truque no mau sentido não, é realmente uma coisa, um detalhe que ele manipula a gente e que faz toda a diferença na história. Então continuo indicando demais A Paciente Silenciosa. Depois eu li Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que foi a leitura de agosto, que foi a leitura de julho da Ilha das Migas, né, o projeto com a Dani do Resenhas de Algodão. E esse livro aqui é o seguinte, eu tava com altas expectativas, porque ele é muito elogiado, e eu achei um livro maravilhoso, tá? É uma história que a gente precisa conhecer, porque faz muito parte da história do Brasil, né, do nosso país. Então eu realmente considero uma leitura bem importante, assim, bem necessária. Gostei muito de como ele usou alguns elementos, assim, bem surpreendentes, que mais uma vez eu não vou falar pra não dar spoiler pra ninguém, mas que foram coisas que me surpreenderam, mas que me agradaram demais. Mas talvez eu ache que eu teria gostado mais, que eu ia gostar mais e gostei um pouquinho menos, mas não quer dizer que eu não gostei, eu gostei. E, de novo, eu considero uma leitura bem necessária, bem importante pra gente entender um pouco mais da história do nosso país, né? E também é um livro que fala muito sobre mulheres, né? Primeiro porque tem duas protagonistas que são duas irmãs, né? Que são protagonistas femininas, mas tem uma coisa ali de uma força feminina muito forte, né? Eu acho que eu até marquei aqui um trecho, deixa eu ler aqui pra vocês. Não vou ler porque eu acho que tem alguns spoilers, então deixa assim, mas tem muito também essa questão da força feminina e um momento assim muito pontual que eu gostei muito foi quando ele explica, né, meio que explica esse título Torto Arado, que eu achei muito criativo e muito simbólico, muito significativo, então é uma leitura que eu recomendo bastante. Depois nós tivemos a leitura coletiva do mês do Clube da Manita, que foi A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly B. Bradley, e foi um livro assim, é um livro que há muitos anos eu falo que eu preciso ler, porque eu nunca vi ninguém falar mal desse livro, mas eu ficava enrolando. Aí no meu aniversário eu ganhei da Alice Cunha e da Si os dois livros, né, que é uma duologia, e aí o pessoal ficou animado para fazer a leitura coletiva lá do clube, e fizemos, e assim, gente, eu nem sei dizer o que eu senti com essa leitura. É aquele tipo de livro que despedaça o nosso coração, mas que cola todos os pedacinhos assim tão juntinhos depois que a gente chora feliz, sabe? Essa foi uma sensação que eu tive e que o pessoal lá que tá participando da leitura coletiva também teve. Assim, não tem uma alma que não esteja apaixonada pela história da Ada, né, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Então é uma história muito sensível, que assim, eu acho que todo mundo deveria ler também, porque é isso que eu falei, traz esse coração quentinho e etc, e estamos todos apaixonados, então já fica aí essa recomendação. Aí eu li O Clube do Crime das Quintas-Feiras, que foi a leitura coletiva de agosto do Clube Mais Que Livros da Glau. Esse livro aqui, quando chegou, né, com essa premissa de mistério, unindo mistério com 4 protagonistas idosos, eu achei bem interessante e fiquei super intrigada. E aí o pessoal começou a ler, e aí eu comecei a ficar um pouco mais desanimada, assim, porque o pessoal tava meio que não se decepcionando, mas assim, todo mundo tava com uma expectativa maior. Então eu baixei as minhas expectativas. E foi bom. Realmente não é um livro assim, nossa, que leitura inesquecível e tal. Mas é um livro bem interessante, eu acho que ele cumpre muito bem essa proposta, né, de unir o mistério com esses 4 protagonistas idosos, né, esses detetives amadores inusitados. Mas eu senti uma falta de conexão com a história e com esses personagens que eu acho que tinham potencial para eu me apegar, me conectar mais, principalmente porque o livro tem capítulos curtos, que é algo que eu gosto, né, porque eu acho que torna a leitura dinâmica, mas eu acho que como são capítulos em diferentes pontos de vista, acaba dificultando essa conexão aí com os personagens. Tem alguns pontos ali que eu achei que ficaram meio soltos, assim, meio esquisitos, mas vai ter o segundo livro, né, O Homem que Morreu Duas Vezes. Eu não sei se eu vou ler, mas pode ser que algumas coisas sejam melhor explicadas, melhor exploradas nessa sequência, né? Vamos saber aí quando o pessoal começar a postar as resenhas. Mas uma coisa que eu gostei bastante foi a forma como esse livro mostra o machismo, né? E também mostra como a gente é condescendente, né? Como nós, como sociedade, tratamos os idosos com essa certa condescendência, né? Eu acho que eu falei isso em algum outro vídeo que eu não tô lembrando qual é agora. Eu acho que foi o Monitorando os Preços para Book Friday, que é claro que a gente quer cuidar, né, dessas pessoas e tal, mas às vezes a gente acaba apagando, né, a história delas e etc, quem elas foram e quem elas são, né? Então eu acho que são reflexões bem interessantes, assim, bem importantes que a gente pode fazer e que vai para além dessa questão do mistério, da investigação. Depois eu li A Biblioteca da Meia-Noite, que assim,
É a edição da Tag, essa, que eu fiquei simplesmente apaixonada. Eu li na LC da FER do Plenitude dos Livros. Recebi esse livro em julho, né? Foi o livro de julho da Tag Inéditos, e eu fiquei apaixonada pela capa, fiquei apaixonada pela premissa. Mas, né, sempre vou adiando as leituras, porque muitas coisas vão aparecendo no meio. Mas aí a Fer organizou essa leitura coletiva, eu falei, eu vou entrar e eu vou ler esse livro agora. E, sim, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque é um livro maravilhoso, em que a gente conhece a Nora Seed. A Nora tá, né, ela tem depressão, e ela tá naquele momento em que ela acha que a existência dela não vale a pena. E aí, ela descobre a Biblioteca da Meia-Noite, que é um lugar, né, em que ela pode viajar pelas outras vidas dela, né, pelas vidas que ela viveu, né, a partir de escolhas diferentes dessa vida raiz, né, que eles chamam aqui. Então é um livro que explora muito essa questão do e se. É muito filosófico, assim, muito não, né? Ele tem uma pegada filosófica, mas ele é muito existencial, ele é denso, ele é intenso, ele tem gatilho, tá, de suicídio e depressão, então já fica o aviso aqui. Mas ele é um livro muito bonito e que eu acho que mostra muito como a gente romantiza tudo que a gente não fez, tudo que a gente não foi e não teve a chance de realizar, né? O que é normal a gente pensar no e se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse decidido X. Mas a gente também tem que lembrar que todas as nossas escolhas trazem, obviamente, consequências boas e ruins, né? E eu acho que esse livro é muito sobre isso, sobre esse e se, né? Mas também sobre o quanto a gente romantiza tudo que a gente não fez, e é importante a gente lembrar que existem muitas coisas boas nas escolhas que a gente fez e que nos trouxeram até onde a gente tá, e que a gente também precisa olhar para isso, né? Querer mudar a vida, transformar, fazer coisas diferentes é normal, é ótimo, né? Também, mas a gente também precisa valorizar tudo que a gente fez para chegar até onde a gente tá. Então, é um livro que eu recomendo muito para todo mundo, né? Lembrando mais uma vez desses gatilhos, né? Mas no geral, assim, apesar dele ter esses gatilhos, de ter essa pegada existencial, eu achei um livro muito positivo, que a gente termina assim, não sei se com o coração quentinho, mas com uma vontade, assim, de viver a nossa vida. Foi assim que eu terminei. Então, eu espero que seja assim pra quem lê também. Depois eu li Conversas entre Amigos, da Sally Rooney, que é autora de Pessoas Normais. Essa foi uma leitura que eu fiz, improvisada, leitura coletiva com a Clara e a Thaís, e a Clara já era fã da Sally, né, com Pessoas Normais, e a Thaís estava conhecendo, e a gente amou esse livro. Não é tão bom quanto Pessoas Normais, né, pra mim, assim, não foi, mas ele parece meio que um rascunho, sabe, não no mau sentido, mas ele foi o livro de estreia da Sally, e a gente vê muitos elementos, né, que ela empregou em Pessoas Normais nesse livro, mas de uma forma um pouco mais crua. Pra quem se irritou com Pessoas Normais, vai se irritar com Conversas entre Amigos também, tá? Acho que até um pouco mais. Eu me irritei um pouquinho assim, eu acho que quem já não gostou muito de Pessoas Normais não vai gostar muito de Conversas entre Amigos, mas eu achei um livro muito inteligente, que conversa muito com a gente, com a nossa geração e etc. Então, eu gostei bastante, não favoritei, mas gostei bastante e recomendo a leitura, e foi isso, né? E agora vai ter o livro novo da Sally Rooney, né? Que eu sempre esqueço o nome desse livro. Belo Mundo, Onde Você Está, Onde Está Você, uma coisa assim, que eu já tô muito curiosa pra ler. Depois eu li a leitura coletiva extra do clube em agosto, que foi O Casal que Mora ao Lado, da Shari LaPena. Esse livro aqui, ele divide opiniões, né? Quando eu postei convidando para leitura coletiva, muita gente falou que gostou, muita gente falou que não gostou e tal. E eu estou no time em cima do muro, pra variar. Mas por quê? Eu acho que como um thriller, ele é exatamente o que promete, né? Uma história envolvente para você devorar e, enfim, ser surpreendido e etc. Mas alguns pontos me incomodaram bastante. Muitos deles eu não posso falar para não dar spoiler, mas eu acho, assim, que... Bom, nem todo livro, né, precisa militar sobre alguma coisa, tá? E eu acho que não era realmente a proposta desse livro. Como que eu vou falar isso sem dar spoiler? Mas eu acho que a autora usou algumas, quem leu vai entender. A autora usou alguns elementos e tal, de uma forma que acabou reforçando alguns estereótipos e alguns tabus, sabe? Foi isso que me incomodou mais essa história. Para além de resolução do crime, motivos e etc, foi isso. E, novamente, eu entendo que nem todo livro tá aí pra fazer a gente refletir, pra desconstruir estereótipos, etc.
Mas, uma vez que a gente começa a reparar nisso, é difícil parar, né? Então eu tô fazendo essa ponderação, mas também deixando claro que como thriller, como um livro, né, que propõe essa questão só do entretenimento realmente, é ok, tá? Tem thrillers melhores, mas esse aqui também não é os piores. Mas eu prefiro Uma Estranha em Casa, que é o outro livro da autora, que eu realmente devorei, tá? Então, enfim, ficam essas observações. E por fim, eu li Herdeiras do Mar, da Marilyn Brecht, que assim, né, já tem vídeo aqui no canal, é um livro que eu terminei domingo, hoje é quarta, e eu continuo pensando sobre ele, continuo pensando sobre essa história. Aqui a gente vai conhecer a Hannah, que é uma menina de 16 anos, que para proteger a irmã, para salvar a irmã, acaba sendo capturada por um soldado japonês durante a Segunda Guerra Mundial e ela se torna uma mulher de consolo, que para quem não sabe, foram meninas, né, principalmente coreanas e chinesas, mas também de outros países da Ásia, que foram levadas para bordéis militares para se tornarem escravas sexuais dos soldados japoneses, né? Isso realmente aconteceu, mas é uma parte da história da Segunda Guerra Mundial que pouco se fala. Por isso que eu já considero esse livro super necessário. É uma história muito emocionante, muito densa, muito intensa, que tem gatilhos, né, infelizmente, de violência sexual, já fica aqui o aviso. Mas como eu falei e repito aqui, eu acho que é uma leitura muito necessária, porque nem todo mundo sabe, né, da existência dessas mulheres de consolo. Foi só em 1991 que a Kim Hak-sun, né, falou sobre isso e aí incentivou outras mulheres a falarem também. Mas olha quanto tempo demorou desde o fim da Segunda Guerra Mundial até 1991 para alguém falar sobre isso, e até hoje é algo pouco falado, né? Então acho que a gente tem que falar, a gente tem que se informar, a gente tem que procurar saber para, né, trazer essa história aí ainda mais à tona, porque, enfim, infelizmente faz parte da história e precisa ser falado, né? Mas fica aí essa indicação, já é com certeza um dos meus livros favoritos da vida, realmente mexeu muito comigo. E eu acho que é um livro que, apesar de falar sobre, né, a Segunda Guerra Mundial e etc., conversa muito com coisas sobre as quais nós refletimos e pensamos aqui no século XXI. Então, leiam Herdeiras do Mar. E eu também li uma parte de Sob a Redoma, que é da leitura coletiva que eu tô organizando, né, de King. Como sempre, fiz um cronograma bem tranquilo, até para eu mesma conseguir acompanhar, né, o nosso debate vai ser no fim de setembro, e a minha ideia era ir intercalando, como é um calhamaço, né, queria ir intercalando esse livro com outras leituras. Só que acontece, esse livro aqui, diferente de A Dança da Morte, até de It, ele é muito fluido, né, ele é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, muita coisa acontecendo. Então, eu senti que não tava rolando ler um pouquinho por dia. E aí, o que eu fiz? Eu pausei em 260, na página 263, e depois que eu terminar algumas leituras que eu tenho pra fazer ainda, eu vou pegar ele e aí eu vou direto, vou me dedicar só a ele, porque eu acho que ele, por ser um livro fluido e dinâmico assim, eu acho que é uma leitura assim pra fazer de uma vez, né, entre aspas. Eu tô animada, eu estava gostando bastante do livro, mas realmente foi isso que eu achei que não fluiu tanto intercalando, né? Justamente por ser um livro muito bom. Não que A Dança da Morte e It não sejam bons, tá? Mas é que eles têm um ritmo um pouco diferente. Então é isso. Aí depois eu vou retomar ele e aí no mês que vem eu conto pra vocês o que achei. Então esses foram os livros que eu li em agosto. Como eu disse, né? Fiquei muito feliz por ter rendido e por ter feito leituras boas, livros maravilhosos e por ter lido feliz, né? Eu acho que essa é a parte mais importante do vídeo de hoje, assim. Eu fui uma leitura feliz em agosto e depois de chorar as pitangas em junho, queria então, né, deixar essa mensagem de positividade para vocês. Então vamos lá para o que eu vou ler em setembro. Vou continuar, né, sobre a Redoma depois, então já fica aí esse para TBR de setembro. Estou lendo As Musas, que é do mesmo autor de A Paciente Silenciosa. Semana que vem é o lançamento oficial e aí eu vou trazer o vídeo aqui para vocês contando a minha opinião, se é melhor que A Paciente Silenciosa ou não. Eu estou na metade. E eu pretendo terminar ainda hoje, mas não sei, se não for hoje vai ser amanhã, né? E aí eu vou deixar minha opiniãozinha lá no Instagram, mas com mais detalhes semana que vem aqui no YouTube também, que vai ter vídeo, tá? Então quero fazer essa leitura, terminar essa leitura, que também é a leitura coletiva de setembro do Clube da Glau. Então já tô aproveitando aí uma coisa na outra. Vou ler A Guerra que Me Ensinou a Viver, né, que é a que completa a duologia, é a sequência de A Guerra que Salvou a Minha Vida. Eu falei, né, que eu não sabia se a gente ia ler os dois livros no clube seguidos, mas como eu disse, nós amamos a Ada, amamos o Jamie, amamos a Susan e não tinha por que não continuar essa série, essa duologia. Então estamos engatando um no outro e, enfim, todo mundo, eu ainda não li, né? Mas o pessoal que leu tá amando e super, enfim, emocionado e tal. Então eu tô bem curiosa, mas não tenho dúvida que eu vou gostar não. Eu já sabia que eu ia gostar e depois de ler o primeiro, tenho mais nenhuma dúvida. A leitura coletiva de setembro do clube,
vai ser Para Sempre Vou Te Amar, que eu já li, né? Tem vídeo aqui no canal. Também é um dos meus queridinhos do ano. Eu simplesmente amei esse livro. Acho que vai ser uma rivalidade em brincadeira, tá bem forte com A Guerra que Me Ensinou, com A Guerra que Salvou a Minha Vida, porque é um livro também que faz isso que eu falei, né? Despedaça o nosso coração e depois junta todos os pedacinhos, então deixa o nosso coração quentinho e etc. E enfim, é um livro maravilhoso. Como eu falei, tem vídeo aqui, então se vocês quiserem saber mais, é só clicar. E a nossa leitura coletiva começa na semana que vem, no dia 6 de setembro, se não me engano. Então, se você quiser participar e ler com a gente do clube, né, o link do projeto tá aqui na caixa de descrição. E aí tenho mais 2 leituras coletivas que eu vou participar esse mês. Uma é Capitães da Areia, que tá sendo organizada pela Cris e pela Pan, do Batidas Literárias, e eu vou deixar o link do grupo aqui pra quem quiser entrar. Eu já falei em vários vídeos, assim, que eu sou daquele time de pessoas que tem um pouco de trauma de literatura clássica, literatura brasileira, por causa da escola, né, mas eu quero muito passar por cima disso, deixar isso pra trás. Então, teve 2 livros que eu li na escola que eu gostei muito, quando eu tinha uns 15 anos por aí, que foi Capitães da Areia e Mar Morto. Então, aparentemente, sou uma fã de Jorge Amado, né? E faz muitos anos que eu quero reler, até pra recomeçar, né, essa minha carreira e essa minha jornada com a literatura nacional. E faz um tempo já que eu tô falando que eu vou reler Capitães da Areia e nunca releio. Então, agora as meninas estão organizando a LC e eu vou, enfim, reler, né? E aí, vamos ver. Eu tô muito, muito curiosa pra saber o que eu vou achar, porque eu não lembro nada, né? Basicamente, faz mais de 15 anos que eu li, então eu não lembro mais nada, mas eu lembro que eu gostei muito, né? Eu não era leitora na época, então só de eu ter lido e terminado e etc, e amado, e isso ficou na minha memória, já significa muito. Então eu tô muito curiosa pra saber o que eu vou achar desse livro agora. E por fim, temos a lista de convidados da Lucy Foley, que é o livro de setembro da LC das Migas, né, o projeto com a Dani, do Resenhas de Algodão. Esse ano a gente veio de uma sequência de leituras bem intensas, né, as últimas testemunhas da Svetlana Alexievich, depois veio No Seu Pescoço, da Chimamanda, Caderneta de Endereços Vermelha, da Sofia Landberg, Pachinko, da Mindjin Lee, Torturado e aí Herdeiras do Mar. Então a gente tá vendo um monte de soco atrás do outro. E aí a gente vai então ler a lista de convidados, que é um thriller, pra dar uma, né, acalmada aí nesses corações, mas eu tô bem curiosa. A gente leu A Última Festa no ano passado, se não me engano foi em maio, na LC das Migas, e eu gostei, tá? Mas eu achava que eu ia gostar mais, assim, né? Eu achei ok. Algumas coisas me irritaram bastante. E dizem que esse aqui é melhor. Então, eu estou bem curiosa e eu espero gostar mais do que de A Última Festa. Essa leitura aqui começa dia 10 de agosto. Também vou deixar o link aqui na caixinha de descrição para quem quiser entrar e ler com a gente. Então, esses foram os livros que eu li em agosto, essas são as leituras que eu quero fazer em setembro. Ah, esqueci uma. Eu vou ler também o Férias em Taipei, que é a leitura de agosto, oh meu Deus, tô perdida nos meses, a leitura de setembro do projeto Leia Mais, que é da Esté, do Devaneios da Esté, e a curadora do mês de setembro é a Glau, e aí ela escolheu Férias em Taipei, que eu comprei, mas eu ainda não abri, né, tô guardando pro unboxing, então eu vou deixar a fotinha aqui do livro, que é uma capa linda, maravilhosa, e eu tô bem animada pra fazer essa leitura também. E, aproveitando que eu tô falando do projeto Leia Mais, em outubro, a curadora sou eu, e nós vamos ler Misery, do Stephen King, né, eu já li, eu gostei bastante, vai ser uma releitura pra mim. Então já fica esse semi-convite aí para vocês comprarem o livro ou guardarem, se vocês já tiverem, né, para ler junto comigo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Quero dizer mais uma vez, né, que eu fiquei muito feliz com as minhas leituras, com essa minha boa relação com os livros, né, como eu disse, não tem nada a ver com a quantidade de livros. Quero, inclusive, relembrar isso aqui, né, ler faz parte do meu trabalho. Então, se você não leu tantos livros quanto eu ou quanto outras pessoas, não se culpe, não se cobre, né? O importante é a gente ler, é a gente manter esse hábito sempre vivo, né? Fazendo parte da nossa rotina. E o importante, né? Agora eu posso falar assim, mais que em qualquer momento, é ler feliz, tá? Então, tenham isso em mente, sejam gentis com vocês mesmos, e eu tô falando isso aqui, dando esse conselho, mas eu também preciso seguir, acho que todo mundo precisa, a gente fala isso pra todo mundo e não faz pra gente, né? Então, fica aí também esse conselho, siga o seu próprio conselho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me contem se vocês já leram algum desses livros, ou se vocês têm vontade de ler, se vocês vão participar das leituras coletivas, me contem também como anda a relação de vocês com a leitura, se vocês já se sentiram desse jeito que eu me senti há alguns meses, como foi, né, que vocês recuperaram o prazer em ler e conciliaram, enfim, as várias coisas aí que acontecem na nossa vida ao mesmo tempo. Então eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.